Bom dia a todos e a todas, é um prazer. A gente se reúne hoje nesse dia de feriado. Eu sou a Cecília Zanotti, sou gerente do escritório no Brasil da ANDE, feriado aqui em São Paulo, pelo menos, né? A Aspen Network of Development Entrepreneurs, que é uma rede global de mais de 290 organizações que impulsionam o empreendedorismo nos mercados emergentes. A ANDE está presente em 8 escritórios em 8 países, 3 na América Latina, 3 na África e 2 na Ásia, e a sede da ANDE fica lá em Washington, D.C. É um prazer dar início a esse webinar, que vai tratar da temática de gênero no apoio ao empreendedorismo no Brasil. Hoje, a ANDE e o British Council lançam juntos o estudo Aplicando uma Lente de Gênero no Apoio ao Empreendedorismo, Insights do Brasil, que foi realizado pelo Institute of Development Studies da Universidade de Sussex, e traz os principais desafios enfrentados pelas mulheres ao empreender e insights sobre como as organizações que apoiam o empreendedorismo podem lidar com cada um deles. A gente vai abordar hoje 4 desafios principais que são: o primeiro, reconhecer vieses, principalmente no momento de realizar investimentos. O segundo, mergulhar intencionalmente na questão da interseccionalidade, relacionando gênero e principalmente raça. O terceiro, melhorar o acesso de mulheres a investidores. E o quarto, atrair e reter mulheres nos programas de apoio ou aceleração. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que dedicou tempo para estar aqui conosco e dos painelistas, que são a Sawane Bispo, coordenadora de Nova Economia e Desenvolvimento Territorial da Fundação TID Setúbal. Bom dia, Sawane. Simone Oliveira, gestora do projeto colaboradora do Instituto Procomum. Bem-vinda, Simone. Franklin Luzes, vice-presidente da Microsoft Participações. Olá, Franklin. E Gisele Still, diretora da Social Starters no Brasil. Agradeço também a presença da Rebeca Yoshizato, minha parceira na ANDE no Brasil, que vai facilitar o recebimento das perguntas durante o webinar. Vocês podem escrever as perguntas pelo Q&A que tem na tela, e a Rebeca vai anotar e abrir nos últimos 15 a 20 minutos para troca com os palestrantes. Agradeço demais a presença e o apoio da F e da Fernanda, do British Council, que foram fundamentais para todo esse processo acontecer. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer a trajetória inspiradora de cada um dos palestrantes, que vai ter cerca de 15 minutos para se apresentar e abordar cada um dos 4 principais desafios levantados pelo estudo. Por último, um agradecimento especial ao nosso parceiro financiador da ANDE nesse projeto, o British Council, que por meio do programa DICE tornou possível uma série de 5 eventos que vem acontecendo desde o ano passado, sobre os desafios enfrentados pelas mulheres ao empreender no Brasil, bem como as pesquisas e entrevistas realizadas para a elaboração do estudo. Para iniciar, eu gostaria então de passar a palavra ao Martin Dahl, diretor do British Council no Brasil. Bom dia, Martin. Você podia, por favor, contar para o nosso público o que é o programa DICE e o envolvimento do British Council na temática que ele se propõe? Tá bom. Bom, obrigado, Cecília, e bom dia a todos, e bem-vindos a esse webinar realizado pela ANDE e o Conselho Britânico. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, equipe ANDE e DICE do British Council, palestrantes, participantes deste webinar. É um grande prazer estar aqui com vocês, compartilhar a experiência do British Council através do programa DICE, que a sigla significa Desenvolvendo Economias Criativas e Empreendedorismo. O Conselho Britânico, que é o British Council? O British Council é uma organização internacional que funciona em mais ou menos 110 países no mundo inteiro, para fomentar a colaboração entre Grã-Bretanha e esses países nas áreas de educação, cultura, inglês, idioma inglês, sociedade e artes. Então, essa tarefa tem dentro de nossa atuação o programa DICE, que eu falei, que apoia o desenvolvimento do empreendedorismo criativo e social em 5 países: Brasil, Egito, Indonésia, Paquistão e África do Sul, com o Reino Unido, com a finalidade de fomentar o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável. O programa inova ao entrelaçar 3 pilares potentes:
economia criativa, empreendedorismo e impacto social, para atores e parceiros atuantes em diferentes níveis do ecossistema. Através do Collaboration Fund do DICE, os 5 países contaram com 2 milhões de libras para concretizar projetos em apoio ao desenvolvimento e empreendedorismo criativo e social, focados na criação de oportunidades para o desenvolvimento econômico inclusivo. Elaborado sobre medida para impulsar benefícios sociais no contexto local, a implementação do DICE no Brasil tem como ambição ajudar e fortalecer a autonomia de grupos como periferias, população negra, gênero e suas interseções. A colaboração entre a ANGI e o Institute of Development Studies da Universidade de Sussex é um exemplo de um projeto bem-sucedido do DICE Fund, focado em abordar a falta de práticas de inclusão de gênero nos empreendimentos sociais e criativos no Brasil, sendo capaz de identificar desafios e expor boas práticas no assunto. Durante o ano de 2019 e no começo desse ano, o projeto articulou diversos atores do setor para identificar e compreender os desafios encontrados pelas diversas mulheres empreendedoras, gerando insights e ferramentas práticas na abordagem do tema. É, portanto, muito gratificante estarmos juntos para explorar os resultados dessa jornada e conhecer mais a fundo os casos brasileiros que serão compartilhados aqui. Desejo para todo mundo um ótimo seminário, evento e boa sorte para todos. Obrigado. Muito obrigada, Martin. É sempre muito rico estar com as organizações ligadas ao DICE e ao British Council também. Vamos começar, então, abordando o primeiro desafio levantado pelo estudo, que é compreender os vieses e abordar os vieses no contexto dos investidores. O estudo reforça que todos sofremos de algum grau de inconsciência ou de vieses implícitos relacionados a gênero ou raça, por exemplo. O que significa que estereótipos internalizados afetam a nossa tomada de decisão. Desculpa, mesmo quando a gente faz um esforço consciente de não fazer isso. Nesse capítulo, o estudo revela que, por exemplo, quando investidores entrevistaram empreendedores homens, eles fizeram perguntas de promoção sobre expectativas e realizações 67% do tempo. Mas quando questionaram as empreendedoras mulheres, fizeram perguntas de prevenção sobre segurança e responsabilidade e risco, 66% do tempo. As empresas às quais foram feitas perguntas de prevenção levantaram em média 2,3 milhões de dólares, contra 16,8 milhões de dólares levantados pelas empresas às quais foram feitas principalmente perguntas de promoção. Então, Sawane, eu queria pedir para você começar contando a sua trajetória empreendedora, apresentar como você já lidou com situações em que identificou vieses como barreiras para você prosperar ou desenvolver o seu negócio, e em seguida apresentar então a Fundação TID Setúbal e como ela vem lidando com o desafio de apoiar, dentro da sua linda história, empreendedores e empreendedoras nesse momento delicado que a gente está vivendo. Com você, Sá. Bom dia, mais uma vez eu gostaria de agradecer pelo convite. Falar enquanto mulher empreendedora aqui neste painel é algo que me fortalece muito, percebendo o que eu tenho feito, tanto quanto pessoa física, atuando na fundação, quanto pessoa jurídica, à frente de um negócio. Eu comecei esse negócio com um apoio familiar, por ter um reconhecimento da minha competência para exercer uma determinada função de maneira autônoma, sem estar contribuindo para a empresa na qual eu contribuía no momento. E com a minha própria identidade, com a minha característica. E aí eu tive o primeiro empecilho, o primeiro impedimento. Como é que eu vou fazer isso acontecer? Porque a gente se colocar numa posição de gestor quando está conduzindo um empreendimento movido pela paixão, já não é algo tão fácil. Mas a paixão é o que permite que a gente siga. E assim eu segui. Então, com esse mínimo recurso,
que foi coletado na minha família. Eu pude abrir o meu negócio, ciente de que eu faria isso muito bem. Eu pude criar uma grande rede de parceiros, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, mas percebendo a necessidade de expandir, porque eu já havia consolidado o meu negócio, tinha um grande diferencial e um grande potencial de crescimento, eu busquei recursos. Eu busquei e não tive nem o não. Eu busquei, apresentei toda a documentação necessária, porque tinha o apoio de uma contadora, né? Eu tinha assessoria jurídica e contábil, e apresentei tudo que foi preciso para uma linha de crédito específica para a minha área de atuação. E o retorno que eu tive foi ser ignorada, porque nem mesmo para falar, você não está apta para ter acesso a este crédito por conta disso, esses pontos aqui, você não atendeu estes requisitos, nem essa oportunidade eu tive. Mesmo sendo a única pessoa fazendo o que eu fazia em uma cidade com uma população de 700 mil habitantes. Não foi enxergado o meu potencial enquanto empreendedora. Este foi o primeiro ponto. Logo depois disso, eu passei por uma outra situação de grande desafio. A minha empresa, ela foi saqueada, foi invadida em um recesso junino e levaram todos os móveis. Tudo levaram até a pia do banheiro, os computadores, e não era uma empresa, posso dizer que foi muito bem trabalhada. Contratei profissionais de áreas de interiores, eu encomendei imóveis de diferentes regiões do país, então tinha uma infraestrutura impecável e levaram tudo. Mais uma vez eu parti para a instituição financeira com o objetivo de adquirir recursos para poder remobiliar, ter o mínimo de infraestrutura necessária para manter o meu negócio, e não foi possível, porque sugeriram que eu comprasse algumas cadeiras plásticas coloridas e estava tudo bem e começasse o meu negócio. Daí eu percebi que não bastava ser competente, não bastava estar fazendo diferencial, não bastava estar agregando valor em um serviço prestado à população. Eu precisava ter aliados inclusive de outros gêneros. E aí eu parti para a busca de um sócio homem. Porque eu percebi que enquanto mulher, principalmente mulher negra, eu encontrava barreiras em uma discussão, ainda que, enquanto também estatística, ciente de números, com respostas precisas e muito bem embasadas, eu não apresentava aí, eu não passava a confiança, a credibilidade de estar tocando o negócio. E a gente percebe que a mulher, ela é desacreditada no seu potencial empreendedor. E as pessoas, elas desconsideram todo o poder de influência, de liderança, de mobilização e de impacto que as mulheres têm em toda a sociedade, todos os cantos do mundo. Com toda essa minha trajetória enquanto empreendedora, foi assim que eu mudei de Salvador, não sei se perceberam, mas eu sou baiana, tem um sotaque. Eu mudei de Salvador para São Paulo, também participando de um processo de aceleração de uma grande empresa global. E aqui eu não só fortaleci o meu propósito enquanto empresa, mas eu identifiquei que é uma questão de pessoa. Atuando desta forma, seguindo em frente no meu negócio e ainda depois de ter participado de um grande programa de aceleração sem acesso a qualquer tipo de investimento, o único investidor que chegou próximo queria 50% do meu negócio e eu preferi seguir sozinha, foram surgindo outras oportunidades de atuação e de conexão. E assim eu me conectei com a Fundação TID Setúbal. Depois de uma experiência, inclusive voltada unicamente para mulheres executivas, porque a gente percebe que o ambiente onde são mulheres, a gente tem uma liberdade maior de colocar os nossos pensamentos e até as nossas opiniões, tanto quanto pessoa, quanto empresa. E nessa possibilidade, eu pude conhecer mais sobre a Fundação TID Setúbal, que hoje, não só foi fundada por uma mulher também, com o propósito de se olhar para a sociedade, atuando há 16 anos, entendeu como uma das missões diminuir as desigualdades sociais.
Daí a gente percebe o impacto que uma mulher causa quando ela assume uma posição que lhe dê uma caneta para assinar decisões. Porque ela não mexe sozinha, ela mexe todo um contexto, é toda uma sociedade. E assim tem feito a Fundação. A Fundação Tídio Setúbal apoia diversas iniciativas e constrói também, tendo como um exemplo o próprio programa Elas Periféricas, que olha para mulheres que, como eu, como eu gostaria desse apoio antes, que, como eu, elas são líderes, têm iniciativas em seus contextos periféricos, sejam elas voltadas para empreendedorismo, de fato, ou para apoio à sua comunidade, a coletivos de profissionais autônomos. Mas, na maioria das vezes, são mulheres apoiando outras mulheres. E isso a gente acaba vendo a importância da questão de imagem e semelhança. Como isso funciona? É uma mulher ciente das dificuldades que enfrenta pela questão de gênero, abrir os olhos e dar possibilidades a outras mulheres. Então, Elas Periféricas é um programa exclusivamente para mulheres que estão tocando iniciativas em regiões periféricas. E nós já tivemos 2 edições, nessa última foram mais de 130 inscritas, foram 12 iniciativas ao todo já apoiadas, aumentando aí cerca de R$500 mil diretamente a estas mulheres. É complicado a gente perceber que as mulheres elas recebem 8 vezes menos de investimento que os homens nessa jornada, nesse processo de empreendedorismo. Por isso, eu deixo como sugestão a importância do viés consciente. Tem que ser com foco naquilo que está faltando. O que está faltando? Investimento em mulheres. A gente precisa investir em mulheres, então vamos olhar para essas mulheres. E aí vem não só Elas Periféricas, mas como mais recente mesmo, uma outra iniciativa, um fundo em frente. Nós já tínhamos este programa em frente, mas devido à questão de emergência, essa pandemia mundial, transformamos isso em um fundo e em parceria com outras instituições, com outros empreendimentos, nós podemos apoiar não só iniciativas voltadas à distribuição de donativos, mas também trazendo esse recorte de empreendedorismo e gênero. É importante mesmo a gente perceber o que falta, porque se a gente só observa o que já tem, a gente vai fazer o que todo mundo já está fazendo. A gente vai seguir nesse ciclo vicioso de invisibilidade da mulher enquanto líder de um negócio, enquanto gestora de um negócio. Eu posso falar tanto quanto pessoa física, quanto Sawane, aqui, coordenadora de Nova Economia e Desenvolvimento Territorial, quanto Sawane, fundadora de um negócio, que enquanto a gente não olhar para essas maiorias minorizadas, a gente não vai mudar o ciclo. E esse novo normal não vai, na verdade, ser novo. Vai ser só um normal adaptado àquilo que sempre foi normalizado. O viés ele acontece não só do lado do próprio investidor, quanto do lado do próprio consumidor, aquele cliente. Então, a pessoa que olha... Quantas vezes eu não fui questionada... Você não conhece o dono daqui, não, né? Então, o cliente já assumia que a empresa não só não era minha, como eu nem conhecia o meu chefe. Então, e o investidor, ele desacredita do meu potencial em relação a isso, mesmo com todo o destaque, mesmo com toda a relevância, mesmo com todo o conteúdo, mesmo com toda a bagagem. A gente precisa passar pelo processo de autoafirmação constantemente, e isso cansa. Enquanto mulher empreendedora, a gente gasta muito mais energia no processo de empreender do que um homem, e isso é inquestionável. Eu gostei muito de poder ter acesso ao estudo e ver todos os dados, porque a gente só confirmou, em termos de números, o que a gente já sente na pele. Saber que 46% das empresárias encontram barreiras por serem mulheres no processo de empreendimento é um número que precisa ser escancarado. As pessoas precisam ter acesso a isso, precisam ter conhecimento disso, para, mais uma vez, aqui trazendo,
por mais redundante que eu pareça, mas a insistência para que a gente possa exercer o viés consciente. Precisamos investir em mulheres e perceber aí, que bom que isso também vai ser abordado, né, a importância da interseccionalidade quando a gente fala de mulheres, porque somos indivíduos diferentes, com contextos diferentes e com etnias diferentes, e infelizmente isso também faz uma diferença, isso também reduz o acesso a crédito, isso também reduz a possibilidade de que essa mulher exerça sua competência e tenha recompensa na mesma proporção. Muito obrigada, Sal. Acho que você trouxe já, linkou com o nosso segundo ponto, nosso segundo desafio, né? É muito bom ver você ocupando esse lugar na Fundação e o potencial que você tem de transformar os processos e gerar processos inspiradores e referência para muitas organizações. De como acessar as mulheres, como apoiar as mulheres, como aumentar esse número. Então, eu gostaria de passar a palavra agora para Simone Oliveira, do Instituto Procomum, que vai abordar o segundo desafio identificado, que também é um tema transversal, que é justamente reconhecer a interseccionalidade de gênero com outras questões de diversidade, como raça, renda, entre outros. A pergunta central desse ponto a se fazer quando pensamos em apoiar mulheres empreendedoras é: de que mulheres estamos falando? Brancas, negras, jovens, mulheres com mais de 50 anos, com mais de 60 anos, de que faixa de renda? Qual escolaridade? Ela é responsável pelos cuidados de familiares no dia a dia, dos filhos, dos pais? Sofre ou sofreu violência doméstica? O estudo cita que, de acordo com o Banco Mundial, por exemplo, menos de 20% das proprietárias de terra no mundo são mulheres. E o acesso à terra afeta o acesso ao crédito, restringindo as oportunidades empresariais para as mulheres. Eu fico curiosa para imaginar no Brasil, por exemplo, quantas mulheres negras são proprietárias de terra. E imagino como isso afeta o acesso ao capital por elas. O estudo traz alguns insights e alguns caminhos para as organizações de apoio em relação a esse tema, que é reconhecer as necessidades diferentes de mulheres diferentes, aumentar a visibilidade dos diferentes perfis e gerar dados para além do número de empresas lideradas por mulheres ou o número de mulheres empregadas. Porque se a gente tiver melhores indicadores, a gente vai captar melhor o impacto da desigualdade entre homens e mulheres e capacitar mulheres, incluindo melhorias na qualidade de vida ou nas condições de trabalho que podem ser catalisadas através do apoio prestado pelas organizações apoiadoras. Simone, eu peço então para você contar um pouco da sua trajetória, em seguida apresentar o Procomum para quem não conhece e apresentar também a iniciativa da colaboradora e como vocês apoiaram homens e mulheres empreendedores na Baixada Santista de uma forma tão inovadora. Bom dia, obrigada pelo convite. Eu sou Simone Oliveira, sou uma mulher negra de 37 anos, eu sou nascida aqui em Santos, onde eu falo agora, e saí de Santos com 17 anos para estudar produção cultural e desde o começo da minha trajetória atuei em muitas organizações da sociedade civil com projetos que até então me pareciam mais ligados à arte, mas sempre tinha transversalidade de ser projetos formativos. Então, né, oficinas de audiovisual para formar e aumentar a diversidade de linguagens, de música. Então, eu trabalho já há bastante tempo com formação de pessoas para práticas, né, principalmente na área da cultura. Faz 2 anos eu voltei para Santos, né, aí fiz a faculdade de produção cultural, me formei mestre em cultura e territorialidades e decidi voltar para Santos há 2 anos e tive contato com o Instituto Procomum, que é uma organização da sociedade civil, né, que existe há 3 anos aqui na cidade de Santos, onde está sediado, num laboratório cidadão que a gente ocupa, que é justamente um espaço de promoção de encontros, eu posso falar assim de uma forma mais geral, né? A ideia é que as pessoas se reúnem e tragam seus diferentes saberes, sejam eles formais ou não, né? A gente pensa um saber de uma forma muito, muito ampliada e não só saberes considerados tradicionais e acadêmicos, e pensar juntas em soluções e protótipos e projetos de inovação social que possam dar conta de atender suas próprias demandas, ou demandas sociais mais específicas, ou demandas mesmo criativas, né, de expressão das pessoas de formas de atuação no mundo. Então, no Lab a gente tem esse espaço que tem alguma estrutura, né? Então,
A gente tem salão, tem espaço hack, tem impressora 3D, tem co-work, enfim. Tem uma horta. Então, as pessoas podem se encontrar ali, trocar ideia de forma mais descompromissada e mais complexa, e aí começar a produzir junto, assim, né? Produzir soluções para a sociedade como um todo. E eu falo muito desse lugar, assim, né? Acho que a proposta aqui é pensar no apoio ao empreendedorismo, e eu falo como coordenadora de um projeto, que é um processo formativo para empreendedores criativos e com um negócio de impacto social, né, da Baixada Santista. Então, acho que é legal situar essa territorialidade também, né? A gente está na cidade de Santos atendendo a outros 8 municípios que compõem a Baixada Santista. Está muito próximo da cidade de São Paulo, que é a capital do país, capital do estado, mas tem muitas diferenças, tem muitas especificidades de distanciamento, justamente por estar nesse confronto entre próximo e distante, né? Então, a gente se propõe a atender os empreendedores desses 9 municípios, e é interessante porque a gente começa um projeto que se propõe a pensar empreendedorismo social, a empreendedorismo criativo, e é importante quando a gente junta esses 2 adjetivos, né, o criativo e o impacto, porque, em linhas gerais, os empreendedores que são criativos são pessoas que têm domínio sobre a especificidade da sua criação. Então, se eu sou um artista, eu sei bastante da minha arte, eu sei da produção do meu acessório, eu sei da produção da minha gastronomia, mas eu sei pouco sobre a gestão, né? E aí foi isso que as pessoas buscavam no projeto. E a gente chega numa cena que, até para falar sobre empreendedorismo social, empreendedorismo criativo, esse termo empreendedor já é um termo, às vezes, muito distante para algumas pessoas, né? Então, a gente opta para, além de abrir uma chamada pública, que é como a gente começa a seleção das pessoas que vão participar desse processo formativo, que no ano passado durou 12 meses, né? Nossa primeira edição, com oficinas, com mentorias, com visitas, com aumento de repertório. A gente percebe que precisa engajar as pessoas, que elas se reconheçam no primeiro momento enquanto empreendedoras, e até desconstruir essa palavra. Aí a gente vai descobrindo várias questões que parecem muito óbvias, mas são muito importantes, que é como que a gente chega nas pessoas, né? Basta fazer um post nas nossas redes sociais, basta publicar notinhas na imprensa, como que a gente constrói essa identificação das pessoas que a gente quer atingir para justamente fortalecê-las. Então, a gente optou por trabalhar com mobilização, então a gente trabalhou com 2 mulheres na edição passada, e 4 nessa edição que a gente está em curso agora, e percebe que o quanto o perfil das pessoas faz diferença. Basicamente é dizer que representatividade importa, né? Se a gente tem uma mulher à frente de chegar em outros empreendedores, ela naturalmente vai perceber que ela precisa extrapolar alguns campos de lugares de encontro, né? Pode ser não só ir no centro cultural, mas às vezes ir no CRAS, onde as mulheres se reúnem, sabe? Ir na praça, ir na porta da escola. Então, cada pessoa que atua, né, para chegar a outras pessoas, ela traz dentro de si o próprio histórico dela e a sua rede de relacionamentos. Então, isso impacta muito. Nessa edição, a gente ampliou a equipe para poder ter mais diversidade de áreas de atuação e percebe que começam a chegar outros setores que não estavam contemplados antes, justamente porque as pessoas têm olhares complementares, né? E aí, quando a gente começa esse processo formativo no ano passado, falando, né, que você falou sobre a questão da interseccionalidade e quem são essas mulheres, cara, elas são muitas mulheres, né? A gente não pode cair como diz a Chimamanda, no perigo do discurso único, que é achar que tem só uma forma de mulher, né, de ser mulher. A gente tem mulheres periféricas pretas, mulheres periféricas mães, mulheres cis, mulheres héteros, mulheres gays, mulheres bis, né? Mulheres com um filho, mulheres filhas únicas, mulheres brancas, enfim. Para cada perfil dessas mulheres, elas trazem desafios específicos, e eu acho que o diferencial do projeto é a gente poder ter, desde sempre, uma escuta sensível e ativa, no sentido de que saber que elas podem estar abertas para nos perguntar coisas e demandar coisas, e a gente está pronto para atender, porque a gente não tem todas as respostas. E a cada grupo que se forma vão se impor outros desafios.
Então, para uma mulher mãe, é muito óbvio que a gente tem que ter um espaço para trazer as crianças durante o período das oficinas, né? Elas sintam a vontade para poder trazer. E às vezes a primeira que traz, só de ter esse exemplo, permite com que as outras percebam que elas também podem trazer os seus filhos, né? Ter acesso à expressão, né? A maioria do corpo docente das professoras são mulheres. E aí, para além de ter também, né, referências, e aí não só mulheres do setor empresariais e bem-sucedidas, mas mulheres que tenham trajetórias próximas a que elas se encontrem, elas possam se identificar e se reconhecer como possibilidade também de empreendedora, né? A gente tem até etimologicamente muita diferença quando a gente trata de pessoas que vendem seus produtos e serviços, sendo homens ou sendo mulheres. E a gente percebe que, para além dos conhecimentos mais formais e técnicos, que são as ferramentas de gestão que a gente oferece, a gente se preocupou muito em construir uma jornada que elas pudessem se referenciar a outras pessoas, se reconhecer a si e formar um grupo que pudesse promover uma ajuda mútua, de reconhecimento mesmo mútuo, que às vezes uma olhando para outra empreendedora que está participando, reconhece nela a si mesma uma potência, né? E aí, enfim, falando sobre a questão etimológica, quanto, né, historicamente as mulheres eram cozinheiras e desde sempre produziam alimento, mas os homens eram chefes, né? Então, isso tem uma gradação aí, um espaço de poder e de distinção, quando a gente fala sobre o que é só serviço e o que é serviço com valor, né? As mulheres sempre foram as principais costureiras e bordadeiras, mas os homens são designers, né? São os estilistas. Então, qual que é a diferença real entre uma coisa e outra? Qual que é o espaço? O que é a produção? Qual a diferença real dessa produção, né? Então, reconstruir, ressignificá-las nesses espaços, nessa terminologia, assim, eu sou uma empreendedora, chegar ao final do processo e ver uma pessoa dizendo eu sou uma empreendedora, eu trabalho na área de gastronomia, é o principal ganho que a gente pode ter com esse projeto, né? Poder oferecer ferramentas para que elas possam não só produzir o seu objeto criativo, mas também aprender a gerir. E nesse aprender a gerir, acho que a principal diferença que a gente encontrou foi uma diferença entre o que é o custo do meu produto. Isso é muito, muito tranquilo de elas conseguirem mensurar, né? Quais são os insumos que eu tenho que adquirir para poder fazer a produção. Qual que é o preço do meu produto? Porque quanto que eu vendo, quanto que as pessoas estão dispostas a pagar, mas qual que é o valor do meu produto? Qual que é o valor do meu serviço? Porque quando a gente define o valor de um serviço, a gente está se colocando ali também, né? Essa quebra de paradigma de que, para além de uma costura, eu tenho ali embutido um design, é fundamental para que elas possam se fortalecer e ocupar um outro espaço social, né? Se redescobrir enquanto pessoas e pessoas com protagonismo. A gente fez toda, enfim, uma jornada formativa que foi buscando, ao longo do processo, desconstruir isso. Então, desde o começo, né, quem a gente escolhe para chegar nas outras pessoas, quem são essas pessoas que são multiplicadoras, como a gente recebe essas mulheres, como a gente entende elas não como mulheres, mas como pessoas em toda a sua complexidade, busca trabalhar as individualidades de cada uma e as demandas, né? Tá aberto aos olhares delas. Por exemplo, a gente tem um espaço que a gente, como eu disse, abriga as mães, e uma das participantes da edição passada, ela trabalha com animação de festas. E tem muito um desejo de construir um espaço que pudesse abrigar as crianças de uma forma melhor. Então, ela percebe ali que ela pode compor com a gente e criar junto um espaço kids que atenda ela e outras mães também. Isso é muito importante, as pessoas sentirem que tem essa abertura, né? A gente também percebe que, ao longo do processo, elas vão se reconhecendo nas pessoas que a gente vai trazendo, nos cases que a gente vai trazendo e nas formas como a gente tem tratado os seus próprios negócios, né? Dizendo e reforçando o tempo todo que eles são, sim, relevantes, que eles são negócios sociais e que elas são, sim, empreendedoras, não só fazedoras ou realizadoras, né? Para muitas delas, esse é um desafio, né, principalmente para aquelas mulheres que são mães, é quase que um desafio orgânico, assim. Elas enxergam como quase uma falta de opção, porque se eu tenho 3 filhos, sou uma mulher periférica, negra,
que não tem a faculdade, quais são as chances reais de ter um emprego formal que permita que eu sustente a minha família, né? Que permita que eu não só sustente a minha família, mas também dê conta dos cuidados, né? Porque esse é um serviço que a gente, agora, nesse período de pandemia, acaba tendo mais visibilidade, que é um dos serviços que é mais antigos, mais comuns e menos remunerados. Isso existe todo um mercado e uma lógica, né, de cuidado, que quem cuida, em geral, são as mulheres, né? E isso faz com que elas comprometam a sua participação nos outros setores da vida. Então, poder ter um negócio significa também poder estar em casa em alguma medida, é isso que eu estou querendo dizer, né? Algo que eu possa produzir no meu ambiente doméstico e que eu consiga produzir simultaneamente aos cuidados domésticos, de poder parar e buscar um filho na escola, atender com não ficar doente, e que eu vá paralelamente me constituindo enquanto empreendedora. A gente acha que, enfim, a gente trabalha com processos ciclos anuais, né? O aprendizado, ele não acaba, né? A gente pode dizer que a gente concluiu a colaboradora, a primeira edição, é muito enquanto curso, enquanto projeto formalmente constituído, mas as pessoas estão aprendendo o tempo todo, né? O grupo está formado e as demandas continuam, e as demandas são inclusive reinventadas, né? Nessa edição anterior, a gente acabou no dia 14 de março, com toda uma formação de 1 ano sobre como estruturar o seu negócio, e estourou a pandemia. Então, as pessoas estão tendo que se reinventar, e a gente continua disponível para poder ajudá-las a pensar a se reinventar nesse novo contexto, que muitas vezes, em alguma medida, o que elas aprenderam precisam ser também reinventado, né? Eu acho que, enfim, o que eu acho que é mais importante trazer aqui em linhas gerais é que, ao se apoiar o empreendedorismo feminino, entender que não existe um único tipo de ser mulher, que há diferentes tipos de ser mulher e cada um tem suas demandas, que é importante estar aberto para poder ouvi-las e aprender com as experiências passadas, mas entender que sempre vão surgir outros desafios, e que, para além das ferramentas, como a gente está falando de um grupo que é historicamente subalternizado, né, que a gente tenta já há alguns séculos ocupar espaços de poder, existe também uma apreensão subjetiva de que você tem menos condições, né, de estar fazendo. A sociedade o tempo todo tenta te dizer que você não é tão boa quanto você é. E a gente fica tentando reverter, para além de dar as ferramentas, desconstruir isso, né, a partir da prática. Basicamente é isso. Ao ensinar mulheres, não basta só trabalhar com as ferramentas de gestão. É importante também ter linhas de ação que dê conta de entender toda a construção social que as afeta e que as colocam tentam as colocar num lugar de subalternidade. Acho que é isso. Muito bom. Acho que tanto a Fundação Antes de Setúbal quanto o Procomum são duas organizações que têm muita legitimidade no seu fazer, né? Junto aos grupos com quem trabalha, e tem uma presença no território. O Procomum teve uma rapidez muito grande em conquistar isso, é uma organização nova que em 3 anos já conseguiu mobilizar uma região. Então, eu gostaria de reconhecer isso, né? E a Fundação também, com uma história mais longa, mas com muito apropriada, e vocês são exemplos do que fazer, de como fazer, né? Ocupando as posições que vocês estão. Muito obrigada. Então, para continuar, eu gostaria de trazer o terceiro desafio levantado pelos participantes dos eventos passados e abordado pelo estudo, que é conectar melhor os investidores às mulheres empreendedoras. Para falar sobre isso, eu convido o Franklin Luzes, vice-presidente da Microsoft Participações. Franklin, o estudo traz 2 dados que chamam a atenção. O primeiro é um dado do IFC, de que existe uma lacuna significativa no financiamento a mulheres empreendedoras de 320 bilhões de dólares no setor de pequenas empresas em crescimento nos países em desenvolvimento. E que o preenchimento dessa lacuna exige diferentes tipos de investidores que ofereçam diferentes produtos. E o segundo é que, embora as mulheres da América Latina sejam muito empreendedoras, muitas vezes por necessidade, 73% delas não recebem os serviços financeiros que necessitam. Então, isso significa que as empresas lideradas por mulheres na América Latina representam uma oportunidade não explorada de 93 bilhões de dólares, segundo o relatório da Value for Women. Eu queria que você contasse a sua trajetória pessoal também, como empreendedor, contasse como a Microsoft enxerga esse assunto, como que isso foi criado dentro da Microsoft, né?
acho que vocês foram muito ousados em abordar diretamente exatamente esse ponto. Então, passo a palavra para você contar um pouco para a gente dessa história inspiradora. Obrigado, Cecília. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo, painelistas. Para mim é uma honra e uma felicidade grande estar promovendo o tema de empreendedorismo, uma paixão para mim. Como você pediu, eu vou começar pela minha história e aí emendo como é que a gente está fazendo para fomentar o empreendedorismo feminino no Brasil. Eu sou um engenheiro de computação. Na época que eu estava estudando na faculdade, naquela época as histórias mais famosas eram do Bill Gates com a Microsoft, o Steve Jobs com a Apple, e eu lembro como começaram as empresas. Eles começaram estudando na faculdade, na casa dos pais, numa garagem, e sem dinheiro. Então eu falei, nossa, perfeito. Moro com meu pai, tenho garagem, estou na faculdade, não tenho dinheiro, então posso ter empresa. Então, meu primeiro emprego foi minha empresa, eu e mais 3 amigos juntamos e criamos uma empresa. Então, no 4º ano da faculdade, eu já estava com a minha própria empresa. E isso foi empreendedorismo na veia, numa época. Hoje você todo mundo promove empreendedorismo, todo mundo fala de empreendedorismo, mas a gente não é. Naquela época era muito difícil ser empreendedor, a gente não tinha histórias famosas, não tinha unicórnios, não tinha isso. Então, foi realmente, pelo contrário, as pessoas desestimulavam, falavam que você ia falir, morrer. Atualmente, já dados do Sebrae, 75% das empresas não chegam a 5 anos, então a gente também tem uma dificuldade até hoje grande. E aí, eu tinha uma empresa de educação à distância, então a gente trabalhou com e-learning. Hoje em dia, também nessa época de pandemia, também muito usado, né? Mas há alguns anos atrás era muito inovador. E a gente recebeu investimento de risco, a gente consolidou o Brasil, a gente em 99, a revista Veja tem até uma reportagem comigo, Cabeça de Empreendedor, falando que eu já tinha já 4 milhões de faturamento naquela época. Então, foi um heroísmo grande. Como todo brasileiro quer conquistar o mundo, quer crescer, como todo empreendedor. Então, a gente foi para os Estados Unidos, a gente abriu negócios em países da América Latina, desde Estados Unidos, Argentina, México, Peru. E a gente, então, uma longa história curta, 10 anos depois, eu vendi a minha empresa para a Xerox por alguns milhões de dólares. Então, eu falo que aqui é milhões, não bilhões, então não fui unicórnio, mas foi realmente uma história muito bacana de sucesso. Fiquei 2 anos lá, depois a Microsoft me convidou para fomentar o empreendedorismo, já com essa história, desde a faculdade até uma empresa que foi vendida. Ela falou, que tal você ajudar a fomentar o empreendedorismo? Isso, para mim, foi muito importante, porque o Brasil não é tido como inovador, criativo e como um polo de empreendedorismo. A gente tem que lembrar que, se você falar de empreendedorismo, você vai lembrar do Silicon Valley, você vai lembrar de Israel, alguns países, mas não vai falar do Brasil. Então, eu, como brasileiro, gostaria de que o Brasil fosse reconhecido como criativo, como inovador, como um país polo de criatividade, como, por exemplo, Israel é com o Waze, que todo mundo usa aqui no Brasil e foi criado em Israel. Então, eu aceitei esse desafio, eu brinco que eu construí um programa que é de um brasileiro para o Brasil. Criamos a Microsoft Participações, que foi a primeira holding de investimentos do mundo, com o objetivo de fomentar o ecossistema brasileiro de empreendedorismo. Então, e também temos a mentalidade de inovação aberta. Então, em vez de só olhar os problemas derivados do próprio negócio da Microsoft, obviamente a gente vai olhar, é importante, mas o Brasil tem muitos outros problemas. Tem problemas de finanças, de educação, de saúde, de varejo, de consumo, enfim, de várias áreas. Então, a gente criou um conceito também que outros parceiros pudessem participar com a gente. Então, a gente criou um FIP, que é um Fundo de Investimento em Participações, chamado BR Startups, há 6 anos atrás, que foi o primeiro fundo multicorporativo atuando numa área que a imprensa chama, não gosto muito do termo, mas é como a imprensa chama, Vale da Morte. Investimentos que são após aceleração, investimentos mais robustos, que a gente chama de série A no mercado de investimento. Então, de 500 mil a 3 milhões de reais. Então, mais do que um anjo, mais do que uma aceleradora e menos do que um investimento profissional maior, né? Até para ajudar a não acontecer o problema que a Suene falou dos anjos que são demônios, que querem 50% do negócio. Então, também é uma maneira também de poder
que a empresa se capitalize direito de forma amigável. Esse projeto a gente foi um sucesso grande. A gente, em 5 anos, investimos em mais de 15 empresas. O fundo, ano passado, acabou o período de investimento, que é 5 anos de investimento, 5 anos de desinvestimento. E a gente, então, ajudou áreas de fintech, de agritech. A gente teve parceiros como o Banco Votorantim para a área de fintech, a Bayer para a área de agritech, a Algar, um parceiro, uma holding mineira, que atua em várias áreas, telecom é uma delas, a Microsoft com inteligência artificial, a Agência de Fomento do Estado do Rio, para fomentar negócios no Estado do Rio de Janeiro. E ano passado, quando acabou esse período de investimento, várias pessoas me perguntavam: Frank, o que você vai fazer agora? Você foi inovador lá de criar um fundo multicorporativo para acessar a Vale da Morte, numa época que ninguém estava querendo falar de Vale da Morte, era um risco. E o empreendedor é isso, o empreendedor quer disrupção, ele quer tomar risco porque ele acha que ele vai gerar muito impacto com isso. Só que eu voltei para a prancheta, literalmente, para pensar o que eu poderia fazer de diferente, e notei um dado realmente muito impactante. Nesses 15 investimentos, foram 15 startups somente de homens. Eu nunca tinha investido numa startup com uma fundadora, uma mulher empreendedora. Isso me incomoda bastante, né? Porque, primeiro, se 50% da população, 52% da população são mulheres, tem alguma coisa errada, né? A gente tem que ser diverso. E eu acredito muito nisso. Além disso, eu sou pai de 2 filhas, então eu tenho 3 filhos, um homem e 2 meninas, e para mim, acho que eu gostaria também de promover um ambiente melhor para elas, se elas quiserem ser empreendedoras lá na frente, no futuro. Tenho também a minha chefe, a Tânia, é uma mulher, então eu trabalho como mulher, então eu sei, eu defendo muito esse conceito, e ela brinca também que eu sou um he for she. Se a maioria são homens, nós temos também o dever de querer promover a mudança, de querer também impactar esse cenário. E aí eu fui estudar, não conhecia os dados, não conhecia os vieses, então fiz curso de viés inconsciente, inclusive recomendo a todos que estão assistindo, façam online, é um curso muito legal. E os dados, agora a gente realmente é um dado muito triste saber que somente 2% das startups do mundo são formadas por mulheres. Então, 98% dos investimentos vão para startups de homens. E aí, como você citou, são bilhões, né? E não é 50. Estamos falando, só os Estados Unidos é um mercado de 120 bilhões. Se a gente arredondar para 100, a gente está aí, 80 bilhões só nos Estados Unidos vão para homens. Então, é um dado muito impactante. No Brasil, esse dado que eu falei de 2,3% é do PitchBook. No Brasil, dados da Distrito, que tem um relatório bem interessante, também o Mining Report, que ele fala que só 2% aqui no Brasil. Então, o Brasil está alinhado com a tendência mundial de entre 2% e 3%. Só que o mais engraçado é que também dados que chamam a atenção, a taxa de inadimplência feminina é menor, dados do Sebrae. Então, as startups, as empresas, nem startups, as empresas que contraem empréstimo e que têm sócias mulheres são melhores pagadoras do que homens. Só que elas têm mais difícil acesso ao capital. Então, uma coisa muito difícil de compreender, né? Além de tudo, falando de tecnologia, né? Porque como sou uma empresa de tecnologia, a Microsoft, né? É uma empresa de tecnologia, eu estou focado aqui na área de empreendedorismo de base tecnológica. Tá? Então, as startups de base tecnológica. Nesse segmento, um outro estudo do First Round Capital lá americano, com um portfólio de empresas que tem, um fundo de capital semente, de série A, muito importante, descobriu várias empresas famosas hoje em dia. O portfólio dele, 63% é melhor com as startups que têm mulheres junto com homens, do que as que só têm só homens. Então, aqui também eu falo que a gente não está fazendo caridade. Fomentar o empreendedorismo feminino é mais eficiente, é mais lucrativo. Dados da Forbes, de recente agora, de janeiro desse ano, as startups formadas porque tenham mulheres são melhores, têm mais retorno. Mas aqui eu estou falando diversidade, não é ter só mulher também, que também qualquer oposto é ruim. Então, a gente quer que tenha homem, tenha mulheres. Essa união é que é boa, porque essa parceria,
a complementariedade é que faz o sucesso crescer. As mulheres são menos agressivas na tomada de risco, elas têm melhores performances na época de crise e são mais conciliadoras. Os homens, por outro lado, são mais agressivos, são mais aguerridos, pulam sem nem saber se tem paraquedas. E essa complementariedade é que dá esse sucesso bacana no mundo do empreendedorismo. E aí, estudando isso, eu também, agora entrando no que eu faço hoje, e aí falando do projeto, a gente criou um fundo de fomento ao empreendedorismo feminino, que se chama WE, que é o Women Entrepreneurship, que vem, o Women Entrepreneurship de WE, mas o WE também, em inglês, é um pronome que fala nós. Então, eu também acho muito legal, porque nós, então eu, você, homem, mulheres, então acho que isso é muito bacana. E aí, outro estudo que a gente teve, do Startup Genome, que inspirou a gente nesse fundo, que as 10 principais cidades do mundo de fomento ao empreendedorismo de base tecnológica, a primeira delas é Chicago. E Chicago fez 3 coisas muito bacanas que a gente incorporou no Projeto do Brasil com algumas adaptações. A primeira, dedicou um fundo, em Chicago era um fundo de $10 milhões que foi criado, que tinha que ter uma mulher obrigatoriamente como sócia da empresa. Ele chamava fundador. E aqui a gente, no regulamento do nosso fundo, a gente colocou que a startup tem que ter pelo menos uma mulher sócia com 20% e numa posição de direção. A gente foi até mais agressivo do que Chicago, porque Brasil, a gente tem que ter alguns probleminhas aqui, o pessoal é criativo, às vezes coloca a mãe, a tia, a prima, só para postar no documento, e não atua oficialmente. Então, a gente não quer isso, a gente quer empreendedoras que estejam realmente tocando o negócio com 20%. Pode ter 80% de homens, não tem problema, mas tem que ter pelo menos uma mulher. Então, esse é o primeiro critério que a gente incorporou. O segundo critério foi que tem que ter sentado na mesa, olhando os negócios, até para não ter o viés inconsciente e os preconceitos, mulheres. Então, no nosso fundo, a head do fundo é a Marcela, que é uma mulher, o escritório jurídico que ajuda nas negociações, o Derraque Menezes, a Juliene, a sócia, é uma mulher. Então, a gente tem sentando na mesa sempre mulheres. Eu sou a minoria. De novo, também tem que ter um homem. Então, a gente também participa, eu como empreendedor. Então, esse lado é muito bacana. A gente também, para não ter o viés inconsciente, no processo seletivo, a gente faz um processo online. Esse último que a gente fez, que a gente lançou agora em novembro, quando eu lancei o WE no Brasil, a gente abre um site na internet, onde as pessoas preenchem um formulário, onde não tem foto, não tem... eu não sei quem está escrevendo, então, se é homem que escreveu, se foi mulher que escreveu, se é branco, se é negro, se não tem raça, não tem cor, não tem nada. A gente, é a maneira que a gente evita de não ter unconscious bias. A gente está lendo um documento, um texto, e todo mundo seleciona antes, sem saber o que está escrevendo. E aí, todo mundo seleciona os melhores para fazer o pitch. Mas aí já tem um padrinho, já tem uma madrinha, já tem um defensor, então já corta esse mecanismo de você ter esse viés. Também é algo que a gente incorporou dos Estados Unidos, dessa prática lá de Chicago. E o terceiro é a mensagem positiva. Como foi citado aqui, não me lembro agora, acho que foi a Simone, você tem que ter um incentivo, né? Às vezes, as mulheres precisam de incentivo, principalmente até as pessoas de camadas que não têm tanto acesso assim à educação, à escolaridade, elas têm que ser motivadas, e que é possível. Só para lembrar aqui, Bill Gates nos formou em faculdade, Steve Jobs nos formou em faculdade. Então, aqui, lembrando que qualquer pessoa pode ser empreendedora, não tem a obrigatoriedade de ter uma escolaridade. Obviamente é bom, não estou dizendo aqui que não saiam das faculdades as pessoas, mas eu acho que aqui, você tendo um computador, sabendo programar, você pode ter uma empresa. Essa é a mensagem. E a gente, então, coloca que o WE é aberto ao Brasil inteiro. Então, a gente tem um site que qualquer empresa pode aplicar. A gente também dá treinamento, a gente tem uma área de educação muito grande, então, educação empreendedora, tecnológica, tecnologia, e também negócio, para aprender como é que faz gestão, orçamento, marketing, o que é uma MEI, o que é uma limitada, uma SA. Então, a gente também tem essa preocupação. E a gente tem a preocupação de fazer os cases, de sempre ter, todo mês, uma reportagem de as meninas falando, as empreendedoras falando que conseguiram o capital e conseguiram o investimento. E aí, para concluir,
falando propriamente do programa, a gente dividiu o programa também em duas vertentes. Uma vertente que é igual ao anterior, que é o investimentos mais robustos para ajudar a Vale da Morte, que são de 500 mil, acima de 500 mil, geralmente 1 milhão a 5 milhões, então e não tem teto, a gente pode até fazer follow-ons maiores, para investimentos já que saíram de aceleradoras, saíram de incubadoras ou saíram de faculdades que já tem um piloto rodando, uma tese já validada, mas a gente também criou essa área que a gente chama de We Ventures. E a gente também criou um lado de impacto, chamado We Impact, que a gente apoia ideias nascentes. E aí não precisa ter produto, não precisa ter empresa, não precisa nem ter CNPJ, não precisa ter faturamento. A gente faz investimentos de 50 mil reais a 500 mil reais. A gente apoia com mentoria, com curso, com growth hacking. E eu não falo, não é uma aceleradora, tá? Porque a gente não quer competir com a aceleradora. A gente quer fomentar que é possível ser uma mulher empreendedora no Brasil. Que é possível aprender. Que às vezes você tem uma ideia legal, mas você não sabe como abrir uma empresa. Então, vamos ensinar a abrir uma empresa. Mas eu quero ter acesso a um capital anjo, mas eu não quero ter um anjo diabólico, aí como se for 50%. Eu quero um anjo que pegue 5, que pegue 10. Então, esse trabalho foi que a gente construiu com o I. E o projeto é aberto. Então, vocês que estão me escutando, quem quiser participar, várias empresas. Atualmente, a gente tem a Flex, que é uma empresa de IoT, que é uma área muito importante, indústria 4.0, internet das coisas, é uma área importante. Temos a Microsoft para inteligência artificial, temos o Saving, que é uma área de saúde, que é um grupo lá de Brasília, que foi criado por empreendedoras mulheres também. Essa área de saúde é importante, mas estamos abertos. Eu adoraria expandir o projeto para outras áreas, como educação, varejo, fica aqui o convite para quem quiser conhecer mais detalhes, entrar em contato comigo. Muito obrigado pela oportunidade. Qualquer dúvida, acho que no Q&A eu vou ter a oportunidade para responder. Muito obrigado. Obrigada, Franklin. É super interessante para a gente não só acompanhar o crescimento dos negócios e essas ideias inovadoras que estão surgindo, como os processos que vocês estão criando. Acho que essa é a parte mais importante, né? A coragem de escancarar os critérios logo de cara e o objetivo muito claro de fomentar o empreendedorismo dessa forma. Então, agradeço e vou passar, então, a palavra para a nossa última palestrante, a Gisele, que vai comentar sobre o quarto desafio abordado pelo estudo, que é atrair e reter mulheres em programas de apoio ao empreendedorismo. O estudo revela que mesmo programas que têm compromissos específicos para aumentar o número de mulheres apoiadas, têm mais dificuldades do que o esperado. A ausência de mulheres começa no grupo de candidatos, mulheres podem ter redes diferentes e acabar não tendo conhecimento das oportunidades. Em seguida, pode haver barreiras no processo de seleção e no ambiente de cultura de pitches agressivos e elas não se virem nesses ambientes, não se reconhecerem. E, além disso, falta de tempo por maior necessidade de cuidados domésticos que competem com os programas de apoio. Então, Gisele, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, sua origem, como você fala português também, e também apresentar um pouco a Social Starters e o que vocês fizeram junto com a Asplund, com o apoio do British Council, que vocês apoiaram 60 mulheres empreendedoras de comunidades do Rio de Janeiro. Né? E você trouxe na nossa conversa da semana passada o que vocês estão fazendo de diferente agora no Covid, que eu achei super interessante também. Então, bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite. Eu sou Gisele, eu sou britânica, mas falo português, por isso eu tenho esse sotaque meio estranho, mas espero que dá para entender. Meu cargo dentro da Social Status é gerente de projetos. Eu atuei nesse papel, não somente com Social Status, por mais de 12 anos agora, em diversos setores, mas sempre com um foco de trabalhar com jovens e grupos marginalizados. E em 2015 eu mudei para o Brasil e morei ali por 3 anos e através desse tempo eu aprendi português. Então, para explicar um pouco mais sobre Social Status, Social Status é uma empresa social britânica e a gente tem o propósito de apoiar empreendedores para transformar o mundo. Poderia ser empreendedores ou empreendedoras. E a gente faz projetos em diversos países do mundo, principalmente no Reino Unido, Sri Lanka e Índia, e a gente teve a oportunidade para fazer projetos no Brasil também.
e eu lancei nosso primeiro projeto no Brasil em 2015, apoiando empreendedores sociais das comunidades da periferia do Rio. A gente continuou fazendo esse trabalho com nossa parceria com a Splange, que é uma ONG do Rio, que trabalha principalmente para apoiar empreendedoras do Rio, do estado do Rio. E eu vou falar hoje um pouco mais sobre o desafio de como a gente atrair e reter mulheres dentro de programas de apoio de empreendedorismo. E eu vou tentar tocar em 4 fatores chaves para a gente. A importância de cocriação e colaboração com as participantes no desenvolvimento do projeto, não somente dentro do projeto quando já está atuando, mas antes, quando a gente está desenvolvendo o conceito, a gente tem que ter as participantes ao lado da gente, desenvolvendo o conceito e o que a gente está querendo fazer. Segundo, a transparência e sinceridade sobre a intenção e o compromisso para participar de programas assim, para realmente trabalhar com as mulheres para elas sentirem o sentimento de posse do projeto e entender o que é seu papel para o sucesso do projeto também. Terceiro, o espaço que a gente queria criar com as participantes para criar laços entre si. E 4, a continuação de apoio além do fim dos projetos. Como a gente tem uma estrutura onde a gente está trabalhando com empreendedores, mas além disso, como a gente poderia continuar desenvolvendo e apoiando os empreendedores que engajar com nossos projetos. Então, pensando sobre esse primeiro desafio da cocriação e colaboração em termos de projetos que apoiam empreendedoras, a Social Status teve a oportunidade para ter uma parceria com a Splange, a ONG do Rio, para desenvolver um novo projeto para apoiar empreendedoras mulheres no Rio. E a gente passou de uma fase de escopo e desenvolvimento em 2018. Então, um ano antes de fazer o projeto, a gente estava pesquisando quais são os dores e desafios para as empreendedoras. E a gente chamou mulheres do Rio, de diversas comunidades da periferia, para entender melhor quais são as barreiras para empreendedoras, e especificamente empreendedoras sociais, que estão tentando fazer uma mudança dentro das comunidades onde elas trabalham. E através desse processo de entendimento dos dores e os desafios, a gente poderia trabalhar juntos em co-criar uma solução com as mulheres que realmente estão enfrentando essas barreiras e esses desafios. E além desse processo, a gente recebeu o apoio do British Council para fazer essa primeira fase de scope com a Splange e depois para fazer algumas oficinas de cocriação com as mulheres que poderiam participar no projeto no final. E dentro desse processo de cocriação, a gente perguntou às mulheres diretamente se a gente realmente poderia fazer esse projeto, se a gente conseguiria receber fundos para fazer esse tipo de projeto, que a ideia desenvolvida no final foi uma incubadora. Vocês realmente participaram? Vocês realmente acham que esse projeto que a gente desenvolveram juntos, essa ideia realmente poderia responder aos seus desafios? E se algumas delas estavam com dúvidas, a gente continua trabalhando juntos. Então, quais são as coisas que realmente poderiam ser barreiras para você participar em algo assim? Ou que poderia ser seu papel dentro desse tipo de projeto? Para criar esse sentimento de pose e uma confiança mútua, que a gente está atuando, ou a gente queria atuar nesse projeto, mas o sucesso realmente depende da participação de todos, não somente a gente como realizadores do projeto, mas as pessoas, as mulheres que estão participando, que vão beneficiar do projeto. E depois desse processo de cocriação, a gente foi aprovado pela British Council para fazer a incubadora, a Rede Impacto Mulher, que tem 5 pilares de ativação. A gente fez uma fase de treinamento com as mulheres, mentoria com as empreendedoras, a oportunidade para criar uma rede entre si, onde as mulheres encontraram cada mês para trocar ideias e experiências entre elas. Também a gente criou um espaço para acessar investidoras e financiadores potenciais e também criar uma plataforma de visibilização para divulgar as mulheres e seus projetos.
E a gente trabalhou com diversas empreendedoras sociais, com esse foco em trabalhar para criar uma mudança dentro de sua comunidade. E em cada ciclo, a gente tem a meta de trabalhar com 60 mulheres, 30 em cada ciclo. A gente conseguiu, no final, trabalhar com 25, que estavam trabalhando com coisas como saúde, como gastronomia, como a consultoria e apoio para outras empreendedoras, mas sempre com o foco de como elas poderiam criar mais impacto positivo dentro dos lugares onde elas estão trabalhando. E a taxa de evasão, a gente teve uma meta de a taxa de evasão abaixo de 25%, a gente conseguiu. A gente, no final, foi 20% das mulheres que não completaram o curso, mas a gente criou uma rede que as mulheres que não poderiam terminar um ciclo poderiam continuar dentro da rede para aproveitar os materiais, os recursos que a gente desenvolveram ao longo do tempo. E no início de cada ciclo, a gente criou um contrato de compromisso, como a expectativa para cada mulher, em termos de o que elas realmente têm que fazer para participar do projeto e que elas poderiam perguntar da gente para apoiar elas em fazer isso. E realmente para enfatizar que o fato que elas estão participando, elas estão tomando o lugar de outro, então elas têm que realmente ter uma motivação para continuar a completar o curso se elas vão participar. E isso ajudou em também criar um sentimento de posse também e uma confiança mútua, porque a gente estava bem transparente sobre essa expectativa de participação ao longo dos 6 meses de cada ciclo. Outro aspecto-chave que acho que foi muito forte nessa questão de reter as participantes, as empreendedoras sociais, foi a força da rede que a gente criou dentro com as participantes. Ou, na verdade, a gente não criou. Foi as empreendedoras que criou uma rede entre elas, que significa que elas pudessem conectar e formar laços fortes. E acho que isso foi a coisa que, em algumas semanas, quando as mulheres sentiram mal ou tiveram alguma coisa acontecendo fora do projeto e realmente se sentindo que elas não poderiam participar de um momento ou outro, foi esse compromisso entre elas, dentro dessa rede, que fez a diferença, que elas chegaram para a próxima oficina, que elas dar apoio uma para a outra, para se motivar, para apoiar, para passar desses momentos difíceis. E também encontraram novas parcerias. Não foi somente o fato que elas poderiam se conhecer e seus negócios, mas buscar oportunidades para colaborar, para fazer novos negócios, para fazer novos projetos juntos, para criar novas fontes de renda e também para criar mais espaço para divulgar seu trabalho. E falando sobre essa questão de pitch, a gente teve uma parte de nosso projeto que ofereceu a plataforma para as mulheres para fazer um pitch para um banco de apoiadores potenciais ou parceiros que poderiam oferecer feedback para as mulheres para saber como elas poderiam melhorar seus negócios e talvez buscar investimento no futuro. E foi uma das atividades da Impacto Mulher que foi mais marcantes para as mulheres. Quando a gente falaram com elas para feedback sobre o que foi o impacto do projeto, elas falaram que esse momento de apresentar seu negócio para um público diferente de diversos setores foi muito marcante para elas. E a questão dentro desse ambiente de pitch foi que a gente não perguntou elas para desenvolver um pitch num estilo masculino. Elas tiveram que apresentar seus negócios como elas mesmas, tipo, pensando sobre suas forças e seu jeito de ser. E não adotar um jeito que é um pouco fora de sua experiência e como mulher e também sua experiência como empreendedora. E a gente tentou criar um espaço de acolhimento e afeto com elas para ajudar elas para realmente aproveitar esse momento para apresentar seus negócios. E acho que foi uma experiência muito importante para elas, para se entender que elas poderiam entrar nesses tipos de espaços em seu jeito e não adotando o jeito de outro. E alguns resultados do projeto que a gente fez 2 ciclos. Cada ciclo durou 6 meses e a gente tem 50 mulheres graduadas. Mais de 70% das mulheres que participou do segundo ciclo falou que elas sentiram
um aumento grande em sua autoconfiança, seu conhecimento, sua dedicação de seu negócio e a sua rede também. Então, além das mulheres que eles encontraram, elas sentiram parte de uma coisa maior, até que eles se reconheceram como empreendedoras sociais, porque na maioria entrou o projeto não sabendo que eles realmente estão fazendo essa diferença, e a gente ajuda elas a identificar as possibilidades, e elas também apoiam outras para ver sua potência também. Agora, a rede da Impacto Mulher, que é a rede da incubadora, tem quase 100 participantes, 100 mulheres que têm negócios sociais no Rio, que estão buscando oportunidades e colaborando uma com o outro. E mais de 90% das mulheres que participaram do projeto poderiam recomendar o projeto por causa de sua experiência. Então, a gente tem um grupo que está como embaixadoras, elas estão embaixadoras do projeto, elas estão divulgando a aprendizagem e também suas experiências para chamar mais mulheres, mais empreendedoras sociais. E acho que isso também cria um sentimento que é um projeto que realmente poderia acolher e apoiar empreendedoras. Em termos de nossos próximos passos, essa questão de o apoio não somente terminar no final do cada ciclo, a gente tem essa rede que está continuando, a gente está desenvolvendo na próxima fase do projeto, buscando oportunidades para apoiar mais empreendedoras e agora, mais importante que nunca, ajudar empreendedoras para responder ao impacto de pandemia e também pensando sobre sua resposta de pós-pandemia, porque a gente vai sair desse momento difícil algum dia. E nosso foco é para criar mais resiliência. Eu trabalho com as mulheres para sentir mais resiliente em adaptar e continuar com seus negócios para apoiar outros também. E uma forma para fazer isso é para fazer encontros mensais virtualmente. A gente está fazendo cada mês, e até que um pouco mais, a gente está fazendo encontros mensais com a medida de entre 50 e 60 empreendedores participando, com um áudio de 80%, 80 participantes participando também. E a gente queria continuar com isso e estou buscando parceiros que poderiam apoiar e trabalhar com a gente para criar mais espaços para essas mulheres. Então, só para concluir de novo, que para a gente essa questão de atrair e reter mulheres foi uma coisa de parceria, não somente entre Social Starts e a Splend, mas com as mulheres também. E foi os fatores de cocriação e colaboração, a transparência e sinceridade sobre o que é o compromisso e sua intenção para continuar com o projeto, e criando um espaço para as participantes criar laços entre si e continuar trabalhando juntos além do projeto. Eu acho que isso foi bem importante para essa questão de atrair e reter mulheres. É isso. Muito bom. Acho que vocês trouxeram várias características femininas e aplicaram elas no modo de fazer, né? Que é comum às outras experiências também, da escuta muito forte, de como adaptar um pouco os processos, né? E não seguir um modelo que já estava estabelecido, que não conversa muito com as mulheres. Obrigada, Gisele. A gente está aqui, então vou passar a palavra para a Rebeca, né, para a gente entrar, então, a gente vai até 11h30, temos 16 minutos aí para encerrar, e a gente abordar, então, as perguntas. Você lidera essa parte, Rebeca? Sim, eu tenho algumas perguntas, então vou pedir para os palestrantes, se conseguirem serem um pouquinho sucintos nas respostas, para a gente conseguir terminar no horário combinado. Então, a primeira pergunta é para a Sawane, na verdade, é mais sobre o seu background. As pessoas gostariam de saber, assim, quando você sofreu esse preconceito por ser mulher, em qual ramo você atuava? Eu vou ser sucinta no meu background. Bom, eu tenho uma agência de intercâmbio com foco em países do continente africano, e apesar de ser estatística, isso se deu após eu ter realizado o meu primeiro intercâmbio nos Estados Unidos, e hoje eu coleciono experiências por 31 países. Então, além de estatística, eu também me graduei em comércio exterior, em turismo, e me especializei recentemente em empreendedorismo social pela Universidade da Pensilvânia.
mas eu atuo ainda, né, desde 2013 com educação internacional e vivências culturais. Obrigada, Sawane. A próxima pergunta talvez seja mais para o Franklin, porque ela é ligada em tecnologia, mas depois ela é um contexto que as outras palestrantes podem responder pelo seu contexto, né? Mas a pergunta é, pensando na diversidade de mulheres, um desafio específico do campo de tecnologia, quais barreiras ainda existem para as mulheres atuarem nesse campo? E especialmente no Brasil, como é que é para a mulher negra acessar esse mercado de tecnologia que ainda existe uma predominância muito masculina e branca, né? Então, eu gostaria que o Franklin respondesse um pouco essa parte de acesso, né, das mulheres, e as outras palestrantes respondessem um pouco como é que é essa relação das mulheres negras com a tecnologia. Tá, então, agradeço pela pergunta, vou tentar também ser sucinto, mas é um tema bem complexo, mas vamos tentar resumir. Primeiro, no mundo de startups, no mundo sempre tem dois perfis. Um perfil técnico, que a gente chama de CTO, e um perfil de marketing vendas, que a gente chama de CEO, tá? Então, vamos chamar dois nominhos, tá? Então, embora na área de tecnologia tenham poucas meninas, né? Na minha época, por exemplo, eram 8 homens para 2 meninas lá atrás, e acho que não mudou muito até hoje. Mas, por outro lado, você tem muitas meninas que fazem marketing, fazem vendas, fazem administração, fazem arquitetura, fazem design, que são áreas que conversam completamente com as tecnologias de hoje. Todo app hoje precisa de você ter um ótimo designer, toda a experiência com o usuário, você precisa vender o seu produto. Então, eu posso garantir que existem mulheres vendedoras maravilhosas, mulheres designers maravilhosas, e aqui também, independe também de cor, raça, eu defendo que todas as pessoas podem ter a chance de vender algo e, pelo contrário, ter sonhos, né? Eu acho que sonho não tem idade, não tem cor e não tem raça. Então, eu acho que a mensagem final tenha um sonho e faça de tudo para que ele se torne realidade. Legal. As outras palestrantes gostariam de falar como é que ou nesses processos que vocês tiveram, né, com contato de outras empreendedoras, algum acesso, alguma dificuldade, alguma barreira de mulheres negras dentro de tecnologia? Bom, eu gostaria de falar, porque tem muito a ver com a questão de território também. Hoje, quando a gente traz o recorte étnico, levando em consideração a raça, né, dessa mulher, onde é que as mulheres negras estão majoritariamente aqui no Brasil? E como é a relação da tecnologia com essas mulheres? Observando em termos de estatísticas, são menos de 50% das populações periféricas brasileiras que têm acesso à internet. Então, hoje, conversar com tecnologia é uma coisa que está sendo por obrigação. Existia uma grande demanda aí por conta da pandemia para não existir um distanciamento ainda maior do que já existe no quesito acesso ao saber e a novas possibilidades. Falar de tecnologia enquanto mulher negra é uma coisa que é o poder da resiliência. A mulher negra, ela respira isso. Então, a gente tem que se adaptar constantemente a tudo. A tecnologia, ela está na invenção, está no dia a dia da vida. A minha tecnologia qual é a minha tecnologia? É de manter a minha família viva, saudável, com acesso ao mínimo dos recursos necessários para a existência. E agora vem todo um aparato que não faz parte. Através de uma outra iniciativa, que eu gostaria, inclusive, de enfatizar aqui, da qual eu faço parte, que é o WOMB, ela parte do grupo Be2Mami, um grupo de mulheres empreendedoras, mulheres majoritariamente brancas, e aí a gente trouxe o recorte da importância de não se falar de diversidade, porque diversos todos nós somos, mas de abordar a inclusão racial nesse contexto de mulheres empreendedoras, já que eu, naquele grupo, ainda era uma exceção. Então, nesta perspectiva, poder apresentar a tecnologia como ferramentas para mulheres periféricas, para mães periféricas, que até então encontravam um distanciamento nesse recurso. Então, o que eu percebo ainda é uma falta de diálogo para quem não estava contextualizado com o ambiente tecnológico, mas que não significa que não possa vir a se adaptar, porque isso a gente faz desde sempre.
né? São 130 anos de processo de adaptação, de resistência. Mas, independente dessa bandeira da questão da importância da vida de uma pessoa negra, o que eu falo é de perceber que a tecnologia é algo que faz parte do contexto de uma população não negra. Não é só uma população majoritariamente masculina, mas é também majoritariamente branca. Então, existe sim essa imposição de o seu negócio precisa ser tecnológico. Tem que ter tecnologia nisso. Mas espera aí, eu estou me reinventando. O que eu estou fazendo aqui é novo. E eu tenho que me adaptar a uma coisa que não fazia parte do meu mundo. Então, existe aí um gap no diálogo entre o provedor e quem está exigindo isso, né? Eu estou aqui apresentando um serviço e você está me exigindo uma coisa que não fazia parte. Então, como é que está trabalhando essa questão da oferta em si? A tecnologia, ela não é para todos aqui nesse país, o acesso a ela não é para todos e a forma como ela é utilizada também é muito diferente se a gente for levar em consideração as diferentes classes que estão presentes na nossa sociedade. Muito obrigada, Franklin Sawane. Essa pergunta também é voltada, né, para as palestrantes. Perguntaram aqui se existe vantagens ou desvantagens de ser considerado um mercado, assim, feminino, né? Então, negócios femininos e produtos para mulheres, né? Então, um pouco dessa concentração de a gente reúne negócios para mulheres, mas existe oportunidades e fraquezas em você trabalhar com esse nicho específico de negócios de mulheres para mulheres, né? Como é que a gente amplia um negócio de mulher que não seja focado só para mulheres, por exemplo? A pergunta é para quem, Rebeca? Só para... Na verdade, ele foi aberto, né, para todo mundo, né, mas para quem trabalha com produtos especificamente nesse nicho dentro de mulheres mesmo, né? Dessa concentração, digamos assim. Eu acho que é bastante natural que as empreendedoras tragam produtos e serviços que elas mesmas sentem falta no mercado e comecem a produzir a partir de demandas próprias. Isso é muito importante, porque senão a gente, para poder dar conta das demandas que a gente identifica, quem vai dar, né? Quem vai dar conta de criar produtos para cabelos afro, senão as mulheres negras que precisam lidar, né? Que têm o cabelo afro, não vai vir de fora, né? Quem vai pensar em criar ambientes seguros para crianças, que senão as mulheres que estão com seus filhos a tiracolo. Acho que a oportunidade, a grande potência é poder criar produtos e serviços que nos atendam, que a gente procure e que a gente não encontre. Isso é muito potente, isso é muito, muito importante. A fraqueza é justamente o outro lado da moeda da oportunidade, né? Porque ao mesmo tempo, acaba reforçando uma certa sensação de que, se você vai empreender, então você pode empreender no seu nicho, né? Como a Sawane estava trazendo, o acesso à tecnologia, por exemplo, ele é majoritariamente branco e masculino. Então, quando você quer migrar de áreas, fica mais difícil. O que eu estou querendo, enfim, em linhas gerais, de tomar as pessoas são complexas. Eu sou mulher, mas eu posso gostar de arte, cultura e outros objetos e produtos que não são ligados diretamente à minha constituição enquanto mulher negra, enquanto ser humano. Eu sou uma consumidora múltipla. Então, o perigo é você se ver refém de estar produzindo apenas para o seu próprio nicho, né? E quem produzir para o todo, para o padrão da sociedade como um todo, que se pretende fora de eixos, são os mesmos personagens, né? Que já detêm outros lugares de poder. Alguém gostaria de complementar a resposta da Simone? Só para dizer que essa ideia de nicho poderia ser tipo uma oportunidade com certeza, e tipo quando você pensar em criar um novo negócio, essa ideia de ter um nicho é bem importante. Você tem que entender quem é seu público e realmente focar nisso. Então não tem que ser uma desvantagem para ser muito focado. Eu acho que o limite
é mais com os estereotipos que pessoas têm sobre negócio de empreendedora ou feminina, mais que o limite que a mulher poder em si mesma. Acho que as mulheres não têm que ter esses limites, mas é mais como o público vê elas como um nicho, que realmente empreendedorismo não tem gênero, poderia ser de mulher ou de homem, mas é a percepção de outros que leva a essas questões. Então, acho que, primeiro, o nicho não tem que ser uma fraqueza, com certeza. Acho que, na verdade, quando você começar, tipo, abrir o livro, como você começar um negócio, é tipo, você tem que ter um nicho para ter um público que você vai crescer, criar seguidores e tal. E quando você passa desse momento, poderia ser para qualquer coisa, mas o fato que você é uma empreendedora, que você tem um negócio feminino, não deveria ser um limite. E isso para mim, é a percepção afora que está colocado nas empreendedoras, mais do que o que está saindo delas. Legal, Gisele, muito obrigada. Assim, acho que eu tenho tempo de endereçar duas últimas perguntas. Então, uma é para o Franklin. Se depois da aplicação do viés inconsciente no processo de vocês recolhem dados de diversidade dos projetos que vocês investem ou apoiam. E aí a pergunta é para todo mundo, que é: como vocês enxergam o possível mercado de acesso a crédito no período de recessão que a gente provavelmente vai viver após a pandemia, né? E quais seriam as principais estratégias para o fortalecimento do empreendedorismo feminino em contextos de periferia, né? E também em cooperativas, né? E em muitos casos, em condições em que as mulheres também têm um nome negativado ou mais dificuldade de acesso a crédito. Então, serão as últimas perguntas. Tá bom, eu vou tentar ser rápido e passo para os demais, tá? No contexto de pergunta de acesso à diversidade, depois desse viés potente, como eu falei, a gente faz o formulário, a gente tem, é genérico, mas eu preciso depois saber se tem uma sócia mulher. Então, a obrigatoriedade de ter uma sócia no capital social, com pelo menos 20%, e numa posição de direção. Então, nesse momento, eu preciso ter a comprovação desse fato, né? Mas como é uma empresa já constituída, você tem o contrato social, você tem já toda a informação dela, inclusive é pública, né? Na junta comercial você tem acesso a todos esses dados. Então, é o que a gente procura, né? Para a gente poder cumprir o regulamento, né? Porque no nosso fundo está no regulamento. Se você for na página da CVM, na Comissão de Valores Imobiliários, está lá que tem que ter uma mulher com pelo menos 20% no capital social e ocupando uma posição de direção, tá? Então, nesse momento, eu preciso ter acesso a esta pergunta específica, tá? E só falando de produto, só para passar para os outros, no nosso contexto, também não tem ser homem ou mulher, eu acho que concordo plenamente com a Gisele que empreendedorismo não tem raça e cor de gênero. O que a gente usa aqui é o conceito do Steve Blank americano, que é tem que resolver um problema real, desenvolver uma solução escalável, replicável e de preferência global. Porque um problema de saúde que tem aqui no Brasil acontece na África, acontece na Europa. Então, o Waze foi criado em Israel e todo mundo usa. Então, esse é o conceito que a gente quer explorar no nosso projeto. E o acesso a crédito, realmente, como eu citei, somente 2% das startups com mulheres têm acesso a crédito. E é exatamente por isso que a gente criou um fundo que tem essa obrigatoriedade, para a gente realmente mudar esse cenário de acesso a crédito, ainda mais agora, nessa época de pandemia, que certamente os mercados vão ser bem mais conservadores e as pessoas vão tomar menos risco. Por outro lado, o nosso fundo continua up and running, investindo. A gente anunciou já vários investimentos e muito em breve a gente vai anunciar na imprensa um investimento numa empreendedora agora, muito em breve. Tá? Fiquem ligados aí nos próximos anúncios. Sawane, Gisele, Simone, vocês gostariam de complementar? Eu acho que eu só vou comentar sobre a pergunta do Matheus, quais os possíveis caminhos para acesso ao crédito nesse período de recessão, né, e o que tem no pós-pandemia. Com certeza ele sabe, mas eu queria reforçar aqui. Existem algumas iniciativas super interessantes que surgiram agora, né, recentemente. Então, uma é o Covida20, que é uma plataforma de peer-to-peer para empréstimo, né, para pequenos negócios. Tem a própria
de match funding. O Impact Hub está com o Empreende Aí também, fazendo um fundo de apoio a pequenas empresas, inclusive com bastante flexibilidade em relação a nome negativado. Isso não é uma dos problemas para poder ter acesso. Artemisia, a ANIP e o Banco Pérola também, e o fundo é de todos. Então, acho que foi super bonito de ver essas iniciativas sendo rápidas e se estruturando rapidamente. E aí, claro que a gente precisa de muito mais, mas já são iniciativas bacanas de serem bastante divulgadas, né? Nós chegamos ao final do nosso tempo, então eu gostaria de agradecer todo mundo que ficou até o final e principalmente os palestrantes, e trazer uma fala, só para a gente encerrar. Eu gostaria de homenagear uma mulher empreendedora, feminista, escritora, sonhadora, que deu de presente a sua passagem por aqui para todos nós e partiu esse mês. A Lia foi fundadora do Instituto Procomum, e ao conduzir com a escritora Bianca Santana o processo Mulheres e o Comum, de escuta, cuidado e repertório, ela descreveu da seguinte maneira essa experiência, que se tornou inspiração para mim, para os sonhos da gente aplicar uma lente de gênero no apoio ao empreendedorismo. Então a Lia escreve assim: por isso, acreditamos que podemos contribuir para a criação de um laboratório a partir dos valores partilhados entre as mulheres. No lugar do punho cerrado, a mão estendida. Ao invés da opressão, a colaboração. No lugar do discurso inflamado, a escuta. Trocando a história única pela multiplicidade de visões e percepções. No lugar da produção ininterrupta, a possibilidade da fruição. No lugar da valorização extrema da propriedade privada, a defesa do que é comum. Sonho, utopia? Com certeza, mas por que não? Então fica aqui a mensagem da Lia para nós, e que a gente possa, entre nós, seguir nessa rede fortalecendo, e com os participantes também. Agradeço profundamente e ótimo feriado aqui em São Paulo, e bom final de semana e restinho de semana para quem está em outras cidades. Obrigada a todos e a todas.